A palavra de Deus essa noite, Lucas, capítulo 10, versículos 37 a 36 a 37. Lucas 10. Lucas 10. Vamos ler juntos. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos sacerdotes? Misericórdia para com ele. Então lhe disse: Pai, de igual modo. Amém. Graças e paz, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Eu sou um pastor e missionário coreano na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se eu pudesse pregar em coreano em sua igreja agora, eu estarei um pouco menos tremolo do que estou. A minha família serão as únicas pessoas que poderão entender meu sermão coreano. Eu e minha família moramos em São Paulo, Brasil, há 5 anos. É claro que, como moro na Coreia há 43 anos, estou muito mais acostumado com a cultura coreana, o povo coreano, a comida coreana e as igrejas coreanas. Além de vocês que tem, há pessoas aqui que se imaginaram vivendo em outro país. Como você se sentiria se vivesse entre pessoas que uma pequena aula de coreano? Você? 반가워요? 반가워요. É muito prazer. 반가워요? Com seu lado. 반가워요? É muito. 사랑해요? 사랑해요? Te amo. Abraço. Te amo. E 축복해요. 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 Deus abençoe. Amém? Primeiro, 반가워요. Segundo, 사랑해요. 3, isso, vocês são inteligentes. Missionários são pessoas que pregam o evangelho em uma cultura diferente. Não há cultura em que nasceram. Minha família também é missionária. Sou pastor missionário e minha esposa é médica missionária. Meus filhos são jovens missionários. Sem nossa paixão pelo evangelho, não teríamos vivendo ao Brasil. Um país do outro lado do mundo, né? No entanto, ainda vivemos com muitas culturas do Brasil e da Coreia, são 180 graus diferentes. Quando vivemos para o Brasil, não conhecíamos português, nada, nenhuma. Meus filhos entraram na escola presbiteriana Mackenzie 2 vezes chegaram ao Brasil. Na verdade, nem consigo imaginar o quão assustado eles devem ter ficado. Eles só aprenderam 2 palavras quando foram para a escola: água e banheiro. Só. Água e banheiro só. Eles tiveram que sobreviver lá
Meus filhos estavam chorando há mais de um ano por causa das dificuldades na escola e no português. 5 anos depois, são adolescentes paulistas que falam com sotaque paulista. Porque muitas pessoas os ajudaram. Isso é inteiramente pela graça de Deus. Amém? Tive um sonho em ir para a África como missionário desde os 10 anos de idade. Minha esposa sonhava em ir para a faculdade de medicina e viajar para a China para se tornar uma médica missionária na China. Mas agora moramos onde? No Brasil. Amém, sem dúvida. Há muitas vezes em que nossos pensamentos e os planos de Deus são diferentes. Milagrosamente, somos muito gratos por vivermos no Brasil, o centro da América do Sul, não a África e na China. É incrível como Deus nos guia. Amém. Tenho servido como pastor, atendendo jovens na Coreia por mais de 20 anos. Minha esposa é uma cirurgiã geral e uma médica que realizou principalmente cirurgia de câncer de mama. Quando vim para o Brasil, percebi que não poderia exercer oficialmente a prática médica com uma licença médica coreana. E não havia como mudar sua licença médica coreana para uma licença médica brasileira. Minha esposa teve que reentrar na faculdade de medicina ou obter o reconhecimento de sua graduação da faculdade de medicina brasileira através do exame revalida. Parecia quase impossível para minha esposa, que já era médica há quase 20 anos, fazer o exame novamente em português, se tornar médica no Brasil. No entanto, Deus deu um privilégio à minha esposa, a doutora Jasmine, e no ano passado ela recebeu uma licença médica para a Associação Médica de São Paulo, CREMESP, Brasil. Aleluia. Aleluia. Todos os dias experimentamos milagres verdadeiramente surpreendentes de Deus. Minha esposa estava participando do Congresso Brasileiro de Mastologia em Salvador há uma semana, até ontem, durante a pandemia. Não estamos apenas perdendo tempo sem fazer nada, mas Deus nos enviou para um lugar onde podemos trabalhar assim. Quando chegamos ao Brasil, não sabíamos que tipo de ministério faríamos especificamente. Quando quem nos
convidou como missionários para o Brasil foi o pastor Breno, da Igreja Presbiteriana Central de São Paulo. Nós assistimos, aprendemos e ajudamos seu ministério na igreja diligentemente por 2 anos. Enquanto trabalhava com o pastor Breno por 2 anos, descobri que a Cracolândia ficava no coração, no centro de São Paulo. Ouvi dizer que entre os maiores problemas do Brasil, os problemas de segurança, os problemas de drogas e os entre ricos e pobres são os mais difíceis de resolver, né? Coreanos que moram em São Paulo nos disseram para não nos aproximarmos, porque a Cracolândia é um lugar perigoso, muito perigoso. No entanto, nossos corações foram estranhamente atraídos por isso. Fiz a pergunta: se Jesus vier a São Paulo agora, para quem ele irá? Jesus, que viveu em Israel há 2000 anos, viveu como próximo dos pobres, dos oprimidos, dos doentes, dos órfãos e das viúvas. Talvez, mesmo se Jesus viesse a São Paulo agora, ele não teria se tornando seu próximo, né? Se você pensar sobre onde Jesus está interessado em São Paulo agora, você será capaz de encontrar respostas para onde devemos ir e a quem devemos nos encontrar e pregar o Evangelho. Os títulos desses versículos da Bíblia que vimos juntos hoje são chamados de a parábola do bom samaritano. A estrada de Jerusalém a Jericó é íngreme e perigosa. Deus me deu a chance de viajar para Israel em 2007, onde eu estava dirigindo pela estrada que se tornou o pano de fundo desse texto bíblico com meu professor de seminário. Se fosse 2000 anos atrás, era uma estrada de vale onde você provavelmente encontraria muitos ladrões. Lá um homem encontrou um ladrão e quase morreu. No versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que faria para herdar a vida
eterna. Pergunte a si mesmo: como você está vivendo para ganhar a vida eterna? Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morte, assim também a fé sem obras é morta. Você está vivendo o Evangelho a cada momento? Você ainda tem fé com obras? Um sacerdote passou pelo homem que havia sido atropelado por um ladrão. Se o sacerdote colocar sangue em seu corpo antes de serviço, estes vos serão imundos. Imundos. Então ele passou. Isso porque ele achava que seu lugar para conduzir sua adoração era mais importante do que a vida de uma pessoa. Um levita também ouviu e passou invitando. Alguns anos atrás, voltando para casa depois de mandar nossos filhos para a escola a fé, encontrei 2 jovens ladrões na rua. Eles me ameaçaram, mostrando-me uma grande faca. Ele perdeu meu celular em minha carteira. Eu caio no chão por eles. O sol já estava brilhando forte. E quando encontrei ladrões na estrada larga que eu costumava andar, fiquei muito confuso. Achei que poderia morrer aqui mesmo, como eu ficaria grato se alguém pudesse me ajudar naquele momento. Os assaltantes levaram minha carteira e celular de mim, fugiram com grande velocidade. Então, quando fiquei sozinha, vi pessoas ao meu redor. Eles me perguntaram: tudo bem? Só eles falam para mim: tudo bem? Na verdade, fiquei tão assustado que nem consegui responder direito. E corri, feito um louco, para a casa com medo de que os ladrões voltassem. Depois desse acidente, não consegui ler o texto de hoje. Quem na Bíblia não passou por um homem que encontrou ladrões era um samaritano. Para os israelitas, os samaritanos eram mésticos e
traidores, por isso os chamavam de Cumtim, significando que vinham de Judá e os desprezavam. A propósito, Jesus está falando sobre a bondade demonstrada a este intérprete da lei por um samaritano. O que o intérprete da lei pensou quando viu Jesus louvando o samaritano que eles tanto desprezavam? Acho que esse intérprete da lei que perguntava a Jesus se parecia comigo muitas vezes. Todos nós frequentamos a igreja presbiteriana, não somos os escribas que perguntaram a Jesus sobre a vida eterna. Onde você deve ficar agora? Esse intérprete da lei, esse sacerdote, esse levita ou esse samaritano? Onde você quer ficar? Jesus agora nos ordena a ficar no lugar do samaritano. Ele nos ordena a ficar na posição de cuidar de um vidinho que foi atropelado por um ladrão. Quem foi o vidinho roubado espiritualmente nesta cidade? Quem? Quem está em uma situação em que não pode resolver essa situação difícil por conta própria? Vamos olhar ao nosso redor. Na verdade, porque não lhes damos a nossa atenção, ainda há muitos à espera na nossa ajuda e partilha. Então, nós fomos para a Cracolândia. Devemos ajudar aqueles que não podem sair das drogas por conta própria. Eles devem ser curados com o Evangelho. Tenho muito orgulho da sua igreja. Para eles, no centro de treinamento está sendo reformado em um centro de recuperação, né? Sua igreja atende estrangeiros, pobres, refugiados que vivem em Piratininga. Estou ansioso para ver mais pessoas orando e trabalhando juntas por esse ministério. Quando um samaritano da Bíblia de hoje viu um homem ser atropelado por um ladrão, ele o ajudou aqui apenas uma vez? Talvez ele tivesse se sacrificado para ajudar uma pessoa que apurou ao longo de sua vida.
Viver pelo Evangelho não termina com assistir aos cultos, aprender diligentemente com estudo bíblico, dominical e doar diligentemente. Claro que estes são importantes, muito importantes. No entanto, Jesus não disse que estava nos enviando à igreja. Evangelho de João 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Somos pessoas que têm o Evangelho e foram enviadas ao mundo. Vamos todos viver o Evangelho no mundo. Você já ouviu falar no termo igreja missionária? Foi uma palavra que se tornou a maior sujeito quando eu frequentava o seminário. Igreja missionária é porque o propósito da própria igreja é missão. Missão. Significa uma igreja onde todos os membros da igreja vivendo como missionários, em casa, no trabalho, na escola, que são os campos de suas vidas. Embora façam o possível para se reunir. Eu abençoo nossa igreja da Penha para se tornar uma igreja missionária saudável. Amém? Deus fará dessa região o seu reino através de nós. Vamos todos trabalhar juntos como uma equipe. Deus abençoe a todos na vida. Amém? Vamos orar. Éramos como sacerdotes, levitas, passavam, mesmo quando víamos nos pedindo que havia sido atropelado por um ladrão. A prática concreta de viver o Evangelho era muito pequena para ser vista em nossas vidas. Ajude-nos a viver a vida que Jesus falou com o Evangelho. Espírito Santo, usa-nos como instrumento do Evangelho. Ajude-nos a ser instrumento de transmissão do amor de Jesus ao nosso próximo. Oramos em nome de Jesus. Amém.